Olha, irmãos, nós vamos para a carta aos Filipenses, no capítulo 2. Eu vou pedir ao Tiago para vir aqui ler, se faz favor. Filipenses, capítulo 2. Vamos ler o Tiago Fonseca. Agora temos aqui dois Tiagos, já é complicado. Mas é o Tiago Fonseca. Capítulo 2, e vamos ler, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, vamos ler desde o versículo 19 até ao fim. Diz assim a palavra do Senhor: Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos logo que tenha provido quanto aos meus assuntos. Mas confio no Senhor que eu mesmo também em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente, e de facto esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tendo-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Graças a Deus. Olha, irmãos, nós, tal como eu tinha dito, estamos aqui no capítulo 2, continuamos no capítulo 2. Eu quero vos dizer que hoje temos o nosso irmão, como já tivemos na semana passada, o nosso irmão Daniel Ferreira connosco, mas hoje vamos ter a participação dele no estudo, pela graça de Deus. Eu já lhe pedi a ele, sente-se à vontade, vamos devagar com calma, mas é importante que nós sejamos beneficiados com a sabedoria que Deus lhe também tem dado. E uma das coisas que eu admiro na palavra de Deus, e certamente que vocês também, é vermos como a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. E como palavra de Deus que é, nenhum homem pode esgotar. E eu fico sempre grato ao Senhor quando tenho a possibilidade de poder ouvir vários irmãos poderem falar sobre a mesma passagem e todos eles dizem coisas que nenhum dos outros tinha pensado. Porque é assim, é a palavra de Deus e é os dons que Deus dá. E é por isso que uma igreja é tanto mais enriquecida com quantos mais dons ela tiver e quanto mais oportunidades esses dons tiverem de ser usados, e a igreja é mais enriquecida. E eu fico muito contente por isso. Eu vou fazer uma breve introdução àquilo que eu vou falar. Nós estamos no versículo 22 e eu vou fazer uma referência ao versículo 22, mas eu já disse ao Daniel para ele estar à vontade, pode andar para trás ou pode andar para a frente conforme o Senhor guiar. O Senhor vai guiá-lo, certamente naquilo que ele vai dizer. E entretanto eu gostava de dizer que nós estamos no versículo 22, não percamos de vista o contexto. Eu tenho que andar sempre a dizer isto, porque a gente estamos parados durante uma semana, quando não é um mês, e quando estamos parados perdemos o fio à meada e perdemos um bocado de onde é que nós vínhamos. O contexto desta passagem, continuo a dizer, é humildade. Paulo, já que está cá, ele quer ser útil a eles. E é uma coisa que ele quer dizer-lhes a eles. Olha, há uma grande lição que vocês aprendam, vejam-se, aprendam isto. Não há nada como a humildade. E, portanto, aprendam a ser humildes. Porque a humildade é muito importante. A humildade é a chave, é básica. Aliás, nós estamos a ver como ela é mesmo importante. E estamos a ver como é que ela é transversal a personalidades que se destacaram na obra de Deus, como Paulo, como Timóteo, como Epafrodito, já para não falar no Senhor, que nós já falamos. No versículo 22, e para não estar a repisar o que já falamos, porque até sobre o versículo 22 já falamos alguma coisa, nomeadamente quando o apóstolo Paulo fala aqui na experiência de Timóteo, ele diz: mas sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Uma coisa muito importante: a pessoa humilde tem espírito de serviço. A pessoa humilde serve. A pessoa humilde não é servida, serve. Gosta de servir, tem prazer em servir e serve.
E isto é muito importante. É importante que todos nós sejamos imbuídos do espírito de serviço. Penso que é Pedro, deixa-me cá ver, eu não tinha apontado isto, veio-me à mente neste momento. Penso que é Pedro, que ele diz... sobre tudo isto, revestivos de humildade. Não é? Onde é que está isso? Está na primeira carta de Pedro, e eu agora tenho que andar aqui à procura, mas sobre tudo isto, revestivos de humildade. Vamos ver onde é que está a passagem? 5. Obrigado. É bem me parecia. Eu andava no 5, mas já andava no 4. Eu olhei para o 5 e não vi nada. Obrigado. Semelhantemente, vós mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós precisamos de perceber a importância da humildade. Reparem, e a humildade passa por um espírito de sujeição. Ninguém gosta de ser sujeito a ninguém, ninguém quer sujeitar a ninguém. Toda a gente quer estar por cima e ninguém quer estar por baixo. A verdade é que está por baixo é que está a virtude. Aliás, o Senhor Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo, e com isso está tudo dito. E ser todos sujeitos uns aos outros. Uns aos outros. Ou seja, é importante que cada um de nós, em relação ao seu irmão, tenha um espírito de sujeição. Mas isto é entre todos. Eu, por exemplo, ter um espírito de sujeição em relação, por exemplo, ao Dário que está ali, e o Dário tem um espírito de sujeição em relação a mim. É tão bonito sermos sujeitos uns aos outros e servirmos uns aos outros. Sermos servos uns dos outros. E revestivos de humildade. Há quem diga que isto aqui, a ideia é ter por cima de tudo o que a gente tem, termos a cobertura da humildade. A humildade tem que estar por cima de tudo. Quer dizer, a gente podemos ter dons fantásticos, termos capacidades fantásticas, sermos pessoas fantásticas. Se não tivermos humildade, não vamos a lado nenhum. A humildade é de facto muito importante. E ele diz aqui no versículo 22 da nossa passagem de Filipenses 2, vou procurar ser breve, de sorte que espera, 22, mas bem sabeis qual a sua experiência. Primeiro, experiência. Eu já falei acerca disto no outro dia, que não foi na última vez, foi há mais de um mês, que eu falei sobre a experiência. Aliás, Paulo, quando pega em Timóteo, para ele ser usado, para ser seu companheiro na obra, ele não pegou quando ele se converteu. Eu falei nisso aqui no estudo bíblico, o Dário já depois disso falou, há 15 dias no domingo, aqui acerca disso. Timóteo precisou de ganhar experiência. Nós só podemos ser usados por Deus com a experiência. E a experiência advém do serviço. Vocês não pensem que ficam aí parados sem fazer nada, não é? A serem meros espectadores, que vêm apenas ao culto e vão para casa e não passam disto. E não é isso que dá experiência. A experiência adquire-se no serviço. E nesta passagem nós vemos, sabeis a sua experiência que serviu. Sabeis a sua experiência e que serviu. A experiência advém do serviço. E diz ele, e serviu comigo. Não é serviu-me. Serviu comigo. E aqui temos uma diferença enorme entre um que é velho, Paulo velho, como ele às vezes se refere a si próprio, e um jovem que é Timóteo. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque o segredo de uma igreja ter sucesso é os mais velhos encorajarem os mais novos a servirem e eles envolvê-los, os mais velhos, aos mais novos no serviço, com eles. E eles servirem com eles. Porque é isso que lhes vai dar a experiência. Eu dou graças a Deus, porque eu converti-me, eu já fiz referência a isto algumas vezes, eu converti-me, tinha 17 anos, quase a fazer 18 anos, mas ainda tinha 17, e logo passado pouco tempo conheci o irmão Sobral, que vocês também já conhecem, muitos de vocês, já está com o Senhor, outros nunca chegaram a conhecê-lo, e aquele homem para mim foi como um pai. E eu dou graças a Deus, porque ele era mesmo como um pai, sabe? Ele foi um pai tremendo para a minha alma, para a minha fé. E eu já disse isto algumas vezes, não muitas, mas já fiz referência a isto, não sei se vocês ouviram, se foi noutra audiência, mas
eu andava sempre com ele. E ele ia servir, eu ia com ele. E aprendi a servir com ele. Eu aprendi muito com ele. Porque é andando com os mais velhos que os mais novos aprendem. É andando com os mais velhos que os mais novos vão vendo como se faz, como se vive, como se reage, como acontecem as coisas. E eu tive esse privilégio. E ele comigo agiu dessa maneira. E ele foi como um pai para mim, eu fui como um filho para ele. E isto de tal maneira que eu às vezes até tinha receio, mas o meu pai mesmo. O meu pai é uma pessoa fantástica. Alguns de vocês conhecem. E os que têm privado mais de perto com ele, mesmo nos seus 92 anos, e mesmo na situação de saúde precária em que ele se encontra neste momento, das pessoas que o vão ver, ficam tocadas e ficam sensibilizadas pelo testemunho de fé que ele dá. Pois o meu pai nunca teve ciúmes de eu andar sempre com o irmão Sobral. Podia ter. Eu, quando estava cá no sul e ia para o norte, aos fins de semana, eu ia diretamente à casa dele, não ia à casa do meu pai. Eu ia para Espinho, não ia para São João da Madeira. Ia para a casa dele. E passava lá o dia, só depois no fim do dia é que eu ia para casa. E o meu pai podia ter ciúmes. Ou a minha mãe. Mas não, nunca, pela graça de Deus. Pelo contrário, admiravam e apreciavam o irmão Sobral pelo homem de Deus que ele era. E naturalmente devem-se ter apercebido que era importante o que estava a acontecer. E eu dou graças a Deus porque tenho um grande amor pelo meu pai, não é? Ele sabe disso. Eu não preciso de lhe dizer que gosto dele. Eu não preciso dizer isso. Mas às vezes eu digo-lhe que eu gosto dele. Mas, ou seja, o meu pai não perdeu nada por esse facto. E é importante que na igreja hajam pais. Mas é importante que na igreja hajam filhos. E eu deixei um pensamento esta semana no Facebook que diz mais ou menos isto. E o Dário, há bocado a orar, fez referência de alguma forma a esse pensamento, que eu disse mais ou menos isto. Nós precisamos, o pensamento não diz exatamente como eu vou dizer, mas a ideia é esta. Nós precisamos de uma igreja jovem. Mas só vamos ter uma igreja jovem quando os jovens forem cada vez mais igreja. Nós só teremos uma igreja jovem se os jovens perceberem que precisam de cada vez ter mais igreja. Ou seja, quanto mais os jovens perceberem que precisam de ser mais igreja, que são mais igreja, e se envolvem com a igreja como os mais velhos, isso acontece quando eles andam com os mais velhos, para aprenderem com os mais velhos e para viverem como os mais velhos, essa igreja é uma igreja forte, é uma igreja sólida. E nós temos aqui o apóstolo Paulo a dizer que sobre a experiência, eu já falei acerca da experiência. Timóteo recebeu o bom testemunho da igreja local onde ele estava quando Paulo lá passou e levou pelo bom testemunho, pela experiência que ele entretanto adquiriu, mas a experiência que foi agregada, ele adquiriu ainda mais experiência servindo depois com o apóstolo Paulo, e é isto que ele está-se a referir agora. Serviu comigo no Evangelho, e notem, como filho ao pai. O sentimento que eu tinha para com o irmão Sobral era de filho para pai. Espiritualmente. Era o sentimento que Timóteo tinha em relação a Paulo. Era o sentimento que Paulo tinha em relação a Timóteo, de pai para filho. E eu quero vos dizer que isto é uma escola. Isto que está aqui, eu quero que vocês tenham noção disto, é uma escola. Isto é uma escola. E é muito importante que os mais novos percebam a importância de andarem com os mais velhos. Na Bíblia nós não temos separação. Nós na Bíblia temos uma igreja una. Na Bíblia a igreja é una, não há novos nem velhos, há uma igreja. E os mais novos devem perceber que devem andar com os mais velhos. E os mais velhos devem perceber que devem andar com os mais novos. Não é só os mais novos que devem perceber que devem andar com os mais velhos. Os próprios mais velhos devem ter disponibilidade para andar com os mais novos. Que é para passar o legado. E o legado tem sido a palavra-chave nestes últimos meses aqui entre nós. Passarem o legado, mas só andando juntos. E os mais novos beneficiam muito de andar com os mais velhos. Foi o que aconteceu com o Paulo. Mas eu dizia, isto é uma escola. É uma escola que eu recebi. É uma escola que dentro das minhas fraquezas eu tenho procurado
deixar aos que andam comigo e que são mais novos neste momento. É uma preocupação minha. Eu quero andar com eles. Eu dou graças a Deus porque eles não me rejeitam, podiam me rejeitar. Mas, graças a Deus, que eles parece que também querem andar comigo e eu quero andar com eles. Ainda hoje, quando vinha de Lisboa e vinha no barco da Marinha, na vedeta, na Marinha não se diz barco, e vinha na vedeta, o Tiago também vinha, e viemos juntos. E já de manhã fomos para lá juntos. E a nossa viagem estava a funcionar a escola. E o Tiago, todo entusiasmado, a contar-vos as experiências e evangelizar o padre, ainda hoje, quando veio de lá, de evangelizar o sacerdote, nem gosto de dizer padre, porque ele não é pai de ninguém, nem espiritual e também não físico. Ou não deve. Mas, quando estávamos a falar, e ele a falar, e depois ele falava das experiências, daquilo que tinha acontecido, e eu depois dizia-lhe algumas coisas. Ei, eu não tinha pensado nisso. Essa é importante, e não sei o quê. É a escola a funcionar. E ele, da próxima vez que for falar, vai ter outros argumentos. Porquê? Porque eu tenho uma experiência que ele não tem. E ele está a ter a experiência, está a ganhar a experiência, que lhe vai ser útil para depois ensinar outros. E aqui neste caso nós temos o apóstolo Paulo no versículo 22 a dizer: sabeis qual é a sua experiência que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Eu vou terminar dizendo apenas o seguinte: isto é uma escola. E é uma escola muito antiga. Não pensem que é uma escola moderna. Isto não é uma escola do tempo do irmão Sobral e do Carlos Oliveira. Isto não é uma escola do tempo do apóstolo Paulo e de Timóteo. Isto é uma escola mais longínqua. Esta é uma escola que já existia no tempo de Elias. Sabem que Elias funcionou assim em relação a Eliseu. Elias foi um pai para Eliseu. Eliseu foi um filho para Elias. E o Elias legou a capa, deixou a capa a Eliseu. E eu pergunto, o que é que a gente vai deixar? O que é que a gente vai deixar aos que ficam? Eu não vou agora pregar sobre a capa que ele deixou e o significado que ela tem, mas eu quero vos dizer uma coisa. O que é que nós deixamos aos mais novos? E eu quero vos dizer que Elias funcionou como um pai para Eliseu. A escola é muito antiga. A Bíblia fala na escola dos profetas daquela época. E eles tinham este hábito dos mais velhos pensarem nos mais novos. Moisés pensou em Josué. E Josué serviu com Moisés. Josué era como um filho para Moisés. Esta escola é muito antiga, é mais antiga que aquilo que vocês podem imaginar. E nós temos que preservar esta escola. Esta escola não é uma escola institucional, esta escola não é uma escola legal, esta escola não é uma escola para ser um instituto bíblico ou para ser um seminário. Esta escola é uma escola espiritual, natural, espiritual. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 12, e com isto vou-me calar e vou passar a palavra ao nosso irmão Daniel. Segundo o livro dos Reis, 2:12. Olha, a minha Bíblia, por cima deste texto do versículo 12, diz assim: Eliseu, o sucessor de Elias. E nós podemos pôr Timóteo, o sucessor de Paulo. Josué, o sucessor de Moisés. Querem ver agora o que está aqui escrito? Versículo 12, do capítulo 2 do segundo livro dos Reis. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu, e travando dos seus vestidos os rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se para a borda do Jordão. O que é que ele disse? O que é que disse Eliseu? Meu pai. O que era Elias para Eliseu? Um pai. O que era Eliseu para Elias? Um filho. É isto que nós vemos em Paulo e Timóteo. Que Deus nos abençoe. Daniel, força. O Daniel vai prosseguir. O Daniel vai prosseguir e concluir. Muito boa noite. É um prazer estar aqui convosco uma vez mais e
E é um peso enorme de responsabilidade depois do que tivemos a ouvir, que o irmão Carlos estava a ir muito bem, mas o irmão Carlos, creio eu, que está a cumprir, está a praticar aquilo que pregou, a humildade. E Paulo também praticava esta humildade. Paulo falava, e já vou explicar porque é que estou a dizer que estás a praticar a humildade. Porque Paulo fala aqui em Filipenses 2 da humildade do Senhor Jesus Cristo, fala de considerar os outros superiores a si mesmos, e ele mostra isto também nesta passagem. Isto vai tudo encaixar daqui a bocadinho. Se permitem, versículo 17 ainda, está relacionado com o que eu gostaria de falar. E ainda que seja oferecido por libação sob sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me e regozijo com todos vós. O que eu interpreto nesta passagem é que Paulo, por assim dizer, estava a dizer que mesmo que desse a sua vida, que era esta libação, comparado com a dádiva que os filipenses tinham dado financeiramente, era algo de menor valor, porque o sacrifício era a coisa principal que se oferecia. Depois a libação é algo que se punha em cima. Paulo está a dizer: Filipenses, vocês são muito mais importantes do que eu. O que eu fizer, mesmo que dê a minha vida, que acabou por dar a sua vida, que ele depois fala mais à frente a Timóteo, Paulo fala, já estou sendo oferecido por expressão, não é? Sobre o sacrifício. Paulo diz, mesmo a minha vida, comparado com a dádiva da minha vida, que ele acabou por morrer, comparado com a vossa oferta, comparado com aquilo que vocês fizeram, é nada. Tal como nós vimos na semana passada do Gideão, não é? Aquilo que eu fiz, comparado com o que vocês fizeram, não é nada. Irmãos, imaginemos se as nossas discussões nas igrejas passassem por: tu és mais importante do que eu. O que tu fazes é mais valioso do que o que eu faço. Isso seria cada um considerar os outros superiores a si mesmo. Era bonito se, em vez de as nossas discussões, que às vezes nas igrejas pode passar por isto: eu quero fazer isto, o que eu faço é mais importante do que o que tu estás a fazer. Como nós vemos no caso dos discípulos do Senhor, não é? Estavam a disputar entre eles qual deles era o maior. Paulo diz aqui bem claro: o que vocês fizeram e fazem é muito mais importante do que aquilo que eu possa fazer, mesmo eu dar a minha própria vida. E para Paulo, certamente não era nada fácil considerar os outros superiores a si mesmo. Paulo, que recebia a revelação diretamente do Senhor. Paulo, a quem foi confiado este Evangelho, considerava os outros crentes superiores a si mesmo. Por isso, para nós não deve ser muito difícil considerar os outros superiores a nós mesmos. Falo para mim, a mim não é muito difícil. É um exercício fácil. Mas para alguns, para aquele que é verdadeiramente humilde, deve considerar os outros superiores a si mesmo. E eu vou explicar porque é que eu disse que o Carlos está a praticar aquilo que prega. O irmão Carlos Oliveira, estou a dar um exemplo, poderia perfeitamente chegar aqui: estou a pregar, eu sei do que estou a falar, estou a seguir este estudo, seguidinho, mas não. Eu quero dar oportunidade a outro para falar. Considerar o outro superior a mim mesmo. Vemos Paulo a fazer isso também. Paulo, quando fala aos Romanos, Romanos 1, Romanos 1:10. Romanos 1:10, Paulo diz: pedindo sempre as minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tem sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios.
Paulo podia dizer aqui aos romanos: Romanos, eu vou aí, vocês deviam estar gratos a Deus e gratos a mim por eu ir aí, por eu me dignar em ter convosco. Podia dizer isso. Mas ele diz: não, eu quero ter convosco para que eu também quero receber, eu não quero só dar-vos, mas eu também quero receber alguma coisa de vocês. Vocês são importantes e vocês também têm algo para mim. E duas coisas importantes nisto. Considerava os outros superiores a ele mesmo e também responsabilizava os outros. Atenção, eu quando chegar aí, não vou só falar, eu também quero ouvir. E Paulo dizia que quando chegasse lá, esperava levar já a plenitude do Evangelho. Paulo fala disso. Espera levar, ou seja, já ter toda a revelação. Mas mesmo assim Paulo queria receber alguma coisa daqueles irmãos. Ou seja, não só considera os outros superiores a si mesmos, mas também os instiga a estudar, a aplicar-se. O irmão Carlos, ao dizer-me, também te quero ouvir, fez com que eu também me aplicasse. Eu fico muito contente por apercebo-me de que aos domingos vocês têm aqui sempre alguns irmãos que podem pregar, mas fico contente quando há outros, nomeadamente os jovens, que também pregam aqui. Os irmãos mais velhos podem perfeitamente dizer: não, nós damos conta do recado. Eu vi alguém, por quem tenho grande estima, que dizia: na minha igreja prego eu. Pregar é algo que eu faço bem. Sou bom a pregar. E pode até pensar: e na minha igreja não há quem pregue melhor do que eu. E se calhar é verdade. É verdade. Mas, como eu quero que haja outros depois de mim, eu quero que os outros também, passa a expressão, andem para a frente. Ou seja, incito-os. Pensem, nomeadamente aqueles que já tiveram essa oportunidade, quando vos é pedido: olha, gostava que pregasse no dia tal. É um misto de satisfação, de reconhecimento, não é? Mas vou ter de me aplicar. Isto é importante. Mas atenção, o serviço a Deus não é só a pregar. Ai de nós pensarmos isso. É muito importante isto. Muito importante, irmãos. Considerarmos outros superiores a nós mesmos. No caso de Paulo, Paulo fazia isso. Paulo era um diplomata. Não era desagradável. Podia perfeitamente dizer: eu sou o apóstolo, eu sou o maior. Não. Irmãos, eu também quero aprender algo convosco. O que vocês fazem é tão importante comparado com aquilo que eu faço. Raramente vemos esse espírito nas igrejas. Mas este espírito é o espírito correto. O espírito que nós vemos no Senhor Jesus Cristo, no início do capítulo, vemos em Paulo, nestes versículos. Paulo deixava bem claro: o que vocês fazem é tão importante comparado com aquilo que eu faço. E queria ter mais algumas considerações, irmãos. Fiquemos para já com este pensamento de considerar os outros superiores a nós mesmos. No caso de Paulo não era fácil. Em certos casos de alguns irmãos, não deve ser considerar o outro superior a nós mesmos. E nomeadamente, a evangelizar. Quando evangelizamos alguém, nós sabemos que, de certa forma, somos superiores aos outros. Somos crentes, salvos pela graça de Deus. Deus já nos vê como seus filhos e as outras pessoas estão perdidas. É tentador até usar de alguma agressividade. Tu estás perdido. Coitadinho de ti. Porque nós somos filhos de Deus, eles não são. Mas é preciso humildade. Considerar o outro como uma pessoa que precisa da graça de Deus. Porque se formos evangelizar sem humildade, o resultado é desastroso. E mesmo exortar alguém com humildade. Quando nós vemos Paulo a repreender Pedro em Gálatas 2, eu não creio que Pedro tenha ficado
passa a expressão ressabiado, tenha ficado amargurado com Paulo. Paulo foi humilde. Não, passa a expressão, não desancou sem dó nem piedade em Pedro. Vamos ver, Gálatas 2. O que é que Paulo fez, praticando esta realidade de considerar os outros superiores a si mesmos? Paulo não apontou o dedo só. Gálatas 2, penso que conhecem mais ou menos a história. Pedro estava a cometer um erro grave, porque estava a passar a ideia de que os judeus e os gentios tinham alguma diferença de uns para com os outros, quando Paulo já tinha, e Pedro já tinha compreendido que não havia diferença entre os judeus e os gentios. E Paulo está ali a repreender Pedro. E diz, versículo 18: porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Paulo podia dizer, Pedro, se tu tornas a edificar aquilo que tu destruíste, constituis-te a ti mesmo transgressor. Foi isso que ele disse? Não. Isso. Eu. Ou seja, tu falhaste, Pedro, desta vez foste tu, mas eu posso falhar também. Considerou o outro superior a si mesmo. Eu não sou melhor do que tu, Pedro. Por isso é que ele pode dizer depois, se algum de vós, se algum chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós pessoas espirituais, encaminhei tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que também não sejas tentado. Cuidado. Considerar os outros superiores a nós mesmos. E Paulo faz isto. E conseguiu ganhar a Pedro. Se Paulo tivesse sido arrogante, falar de cima para baixo a Pedro, perdia. Possivelmente até perderia Pedro. E se nós falarmos com agressividade, sem humildade, a um descrente, ele pode até argumentar um dia, dizer, sim, falaram-me do plano da salvação, mas falaram de uma maneira que nem deu vontade de ouvir mais. Não quero prolongar muito mais, mas queria dizer aqui uma outra coisa. Ainda sobre versículo 19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios. Paulo esperava mandar Timóteo, mas primeiro mandou Epafrodito, não é? Epafrodito é quem levou esta carta, quando nós vemos mais à frente. Paulo sabia que havia ali problemas, não é? Havia aquela Evódia e Sinti que não se davam bem para sentirem o mesmo. Imaginem o que era a discussão destas duas irmãs. Imaginem o que era se a discussão destas duas irmãs fosse: não, o que tu estás a fazer é mais valioso do que o que eu estou a fazer. E a outra, não, o que tu fazes é que é mais valioso. Imaginem que a discussão era esta. Havia problemas na igreja? Não haveria. Mas não era, infelizmente não era. E Paulo sabia das divisões que ali havia. E escreveu, mandou esta carta por Epafrodito. E depois disse-lhes assim: e mais tarde vamos mandar Timóteo. Ou seja, eu espero que a minha carta surta algum efeito. O Senhor deixou-nos a sua palavra. Em particular, deixou-nos a carta aos Filipenses. Se chegarmos ao fim desta carta, do estudo desta carta aos Filipenses, esperemos que alguma coisa tenha mudado para melhor nas nossas vidas, não é? Porque Paulo, quando escreveu esta carta aos Filipenses, esperava que quando mandasse Timóteo para saber, para que eu também esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios. Ou seja, Paulo, eu espero, quando Timóteo for aí, e quando voltar, me traga boas notícias de vocês. Que as coisas, os problemas passaram, foram resolvidos. Como é pena se nós, ano após ano, semana após semana, ano após ano, ouvimos a palavra de Deus, mantém-se tudo igual. Não pode ser, irmão. Timóteo, sinceramente cuida do vosso estado. Timóteo sabia dos problemas destas pessoas, preocupava-se com estas pessoas, amava estas pessoas. Infelizmente, nas nossas igrejas, em geral, de uma modo geral, há muito amor de boca, pouco amor de prática. Uma definição, para mim, muito bela de amor,
é esta que eu costumo várias vezes usar, que eu ouvi alguns, e vou contar-vos rapidamente onde é que fui buscar esta definição de amor. E está aqui este homem a praticar. Um dia um jovem disse à sua namorada que a amava. Eu amo-te. E se calhar o que eu esperava é que ela dissesse eu também te amo. Mas infelizmente dessa vez não foi o que aconteceu. Infelizmente ou felizmente. Ela respondeu: explica-me o que é que queres dizer com isso. Ficou entalado, não é? Ele disse: eu quando digo que te amo, eu quero dizer que estou verdadeiramente comprometido em fazer com que a nossa relação resulte. E eu quero perguntar-vos, Timóteo era assim. Se vocês estão verdadeiramente empenhados em fazer com que a vossa relação com o vosso irmão e qualquer outro tipo de relação resulte. Estão a alimentar aquela relação? Se eu não alimentar uma relação, o que acontece hoje em dia à generalidade das relações? Não se alimenta? Não há este compromisso em fazer com que a relação resulte? O que acontece? As pessoas juntam-se e quando acaba o amor, acaba a paixão, separam-se. É isso que acontece connosco? Ou alimentamos a relação? Preocupamos-nos verdadeiramente com o estado uns dos outros? Nota-se aqui que isso acontece. Não é, olha, vamos orar de uma forma genérica, não. Irmãos, há esta situação, há este familiar que está com uma doença, há este familiar que tem este problema, que o seu pai não o deixa ir às reuniões, não o deixa ler a Bíblia. Há aqui preocupação para com as pessoas. Não é só reunimos-nos, vamos-nos embora e ninguém conhece ninguém. Não, há aqui verdadeira família. Sem isso não há resultado, não há progresso. Ele sinceramente cuida do vosso estado. E Paulo também era assim. Paulo, quando dizia aos romanos que desejava vê-los, não era? Como nós lemos, desejo, pedindo-me nas minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. E ele diz no versículo 9: Deus me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E ele não estava a brincar. Sabe o que é que Paulo faz no final da Epístola aos Romanos? Paulo cita por nome dezenas de crentes. Paulo conhecia-os. Saudai a tal, saudai àquele, saudai ao outro, meu parente, saudai ao outro que serviu muito ao Senhor. Paulo conhecia-os todos. Preocupava-se com eles. Alimentava aquela relação que tinha com eles. E nós devemos fazer o mesmo. Pensemos aqui também ainda neste versículo 21. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Felizmente as pessoas hoje em dia preocupam-se consigo, com os seus familiares e pouco mais. Não há um investimento junto das coisas de Deus. É vir à reunião, fazer quase mais nada. Isso não é buscar. Isso é buscar o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Isso é um pouco o que fez o Demas. O Demas, diz Paulo que Demas me desamparou, não é? Amando o presente século. Não quer dizer que Demas tenha ido para o mundo propriamente dito, tenha adotado uma vida mundana. Ocupou-se com as suas coisas. É legítimo. Não foi viver uma vida de pecado. Mas ocupou-se das suas coisas. E deixou para segundo plano. Deixou para segundo plano a obra de Deus. Mas não. Timóteo não era assim. Buscava o que era de Cristo Jesus. Porque é isso que vai durar para toda a eternidade. As coisas que nós fizemos aqui neste mundo poderão durar mais ou menos tempo. Mas nunca durarão por toda a eternidade. Portanto, devemos investir nisso. Devemos buscar as coisas lá do alto, como diz o apóstolo. E não as coisas que são da terra. Porque essas coisas são duradouras. Eu só queria deixar mais um pensamento sobre isto de servir de Timóteo e de Paulo. Eu sei, pelo que vou percebendo, que há alguns jovens que têm uma situação parecida com a de Timóteo.
Timóteo não tinha pai. Timóteo não tinha pai, do ponto de vista espiritual. A sua mãe era crente e a experiência a educação que a sua mãe e a sua avó lhe deram foi preciosa, tornaram-no sábio para a aquisição da salvação. Mas não tinha pai. Mas ele encontrou um pai, não é? Um pai espiritual, como o irmão Carlos falou. Encontrou um pai espiritual. E eu quero pedir a cada jovem que não tem pai, procure na igreja um pai. O irmão Carlos Oliveira, todos os outros irmãos, não se importam. Há sempre lugar para mais um filho, não há? Procurem. São da minha geração, a Xanda e a Telma, não têm pai espiritual, mas procuraram na igreja. E tiveram. Se vocês o fizerem, procurarem um pai espiritual no bom sentido, não um padre, não é? Mas um pai espiritual, porque precisam. Procurem. E uma outra, isto também para os jovens. Não deve ter sido fácil para Timóteo ter uma mãe crente e um pai descrente. Podem ter certeza de que isso afeta gravemente. No caso de Timóteo, aquelas duas mulheres foram umas guerreiras, não é? Não fizeram, se calhar, do ponto de vista humano, parece que não fizeram grande coisa, não é? Mas educaram aquele rapaz. Penso que é aí que Paulo diz da mulher salvar-se-á dando à luz filhos, não é? Educaram aquele jovem. E por isso eu peço a cada jovem, mesmo que seja difícil, não coloquem filhos vossos, futuros filhos vossos, na situação em que Timóteo ficou. Mãe crente, pai descrente. Penso que percebem onde eu quero chegar. Não há crentes. Não encontro um crente que goste de mim. Não encontro um crente que encaixe naquilo que eu busco. Não vão procurar no mundo. Porque muito dificilmente conseguirão ganhar os vossos filhos para Cristo. Já quando são os dois crentes, às vezes, infelizmente, muitos sabem a dificuldade que é. Se um deles for descrente, é muito complicado. Não partilhar a vida com alguém que sabemos que se morrermos ambos hoje não vamos estar com eles na eternidade. Já vos oprime certamente saber que oprimos a todos nós, sabemos que temos um familiar que não irá estar connosco na eternidade. Então, um marido ou uma mulher, não queiram ter um Timóteo que tem de crescer sem pai espiritual e tem de ir procurar na igreja um pai espiritual. Procurem, tanto os rapazes como as raparigas, encontrar alguém que esteja disposto a servir o Senhor. Não apenas alguém que diz que vai à igreja e que parece ser crente, não. Certifiquem-se primeiro. Sirva primeiro, não é? Como é que diz? Do ancião? Sirva primeiro e seja primeiro testado, não é? Que seja primeiro testado, não é? Testem primeiro a pessoa. Porque crescer sem referências espirituais é muito difícil. Por isso, cuidado com as vossas decisões. Queiram dar aos vossos filhos uma educação segundo a palavra de Deus, para torná-los... É isso que diz? Sejam primeiro provados, depois sirvam. Exatamente. Para ver se serve, não é? Foi o que eu fiz, graças a Deus. E primeiro também tive de ser... Como é que é? Provado. Primeiro tive de ser provado para ver se servia, não é? Por isso, cada um de nós deve fazê-lo. Primeiro dar provas de que realmente busca o que é de Cristo Jesus e não apenas o que é seu. Porque se os nossos filhos não virem uma referência em nós, vai ser muito complicado.
Se não tivermos referências, cada um de vocês, por isso eu fico contente por ver estes jovens que têm. É pena que os vossos pais não sejam crentes, mas busquem na igreja. E não só buscar na igreja. Não pensem só, meu pai não é crente, então vou à igreja arranjar um pai. Não. Façam com que o vosso pai também seja crente e venha a ser uma referência, não é? O nosso irmão Rui de Elvar dizia que a pessoa que mais gostava de ver no céu, sabem quem é? A pessoa que ele mais desejava ver no céu. Um dia ver no céu. A primeira pessoa que ele gostava de ver no céu. Não é o Senhor, é o Pai. Porque ele vive sempre com aquela esperança de que aquele testemunho que ele deu ao Pai, o Pai já partiu, não é? Aquele testemunho que ele deu no final da vida dele, que possa ter servido para que o seu Pai sentisse a convicção da necessidade de um Salvador e se convertesse. E cada um de vós, eu não tive essa experiência de crescer num lar onde os meus pais fossem descrentes. Tive o meu pai algum tempo sem se reunir, mas apesar de tudo sempre foi uma referência para mim como crente. Mas não desanimem, procurem mostrar pelo vosso testemunho que realmente há aqui alguma coisa diferente. Há aqui alguma coisa que vale a pena experimentar. Que eles possam olhar para vós. Eu não sei o que é que te aconteceu, mas olha, eu também quero. Seria bom. Meus irmãos, fiquemos com estes pensamentos preciosos do irmão Carlos e com este espírito de humildade do apóstolo Paulo. O que tu fazes é muito mais importante que aquilo que eu faço. Com este espírito também de que se o Senhor escreveu-nos a sua palavra, tal como Paulo escreveu aquela carta aos Filipenses e lhes dizia: eu quando tiver notícias vossas, eu quero que as notícias sejam boas. Eu quero que os problemas que me comunicaram, quando eu voltar a ter notícias vossas, tenham sido resolvidos. E cuidemos sinceramente do estado dos nossos irmãos, amemos os nossos irmãos, não de boca. Não façamos, isso é a maior das hipocrisias, não façamos como aquele crente que um dia estavam a cantar um cântico que diziam: irmão, estou a orar por ti. Algo assim do género. E quem estava, imaginem, estávamos a cantar um cântico sobre a oração pelos nossos irmãos. O irmão Carlos parava: e tu estás a orar por quem? E a pessoa: eu só estava a cantar. Isto não é. Pertencer a uma família não é isto. Não é só de boca. Em palavra. É em obra e em verdade. E meus queridos jovens, busquem servir. Se não tiverem o vosso pai ou a vossa mãe, ou infelizmente ambos, crentes, busquem na igreja um pai. Busquem na igreja ter o vosso pai. Isso seria melhor ainda, não é? E jovens também, não façam os vossos filhos passar pela experiência de Timóteo. O Senhor pode ainda assim abençoá-lo ricamente com uma mãe e com uma avó, mas com as vossas escolhas façam com que os vossos filhos venham a ter ambos os pais do Senhor. Senhor nos abençoe. Graças a Deus, eu não vou dizer mais nada em relação àquilo que nós temos estado a estudar na Carta aos Filipenses. Damos graças a Deus por este estudo que estamos a fazer. E eu queria só dizer uma nota que me parece que é importante, que não tem a ver com o estudo propriamente dito, mas que tem a ver com o seguinte: há coisas na vida que nós só nos apercebemos delas depois delas passarem. Porque enquanto elas estão a acontecer, a gente não tem consciência disso. Mas eu, às vezes, até mesmo quando elas estão a acontecer, eu tenho consciência disso.
E uma das coisas que eu não vou precisar de andar mais para a frente para olhar para trás e ver o rumo é ter a consciência do que está a acontecer no momento presente. E no momento presente, eu creio, sinceramente, que a vinda do Daniel cá para baixo não foi por acaso. Deus tem os seus desígnios. E nós às vezes não percebemos as coisas, mas é assim, o Senhor quis que ele viesse cá para baixo nestas circunstâncias, que naturalmente muitas vezes são circunstâncias dolorosas, por um lado, porque ele tem a família lá em cima e a igreja, mas por outro lado o Senhor por vezes tem desígnios. E é assim, enquanto ele cá estiver, enquanto pudermos tê-lo cá, vamos aproveitar ao máximo, viver intensamente o que o Senhor nos dá. E portanto que o Senhor te continue a ajudar e a nos ajudar, porque nós queremos crescer e queremos aprender e queremos avançar. E eu tenho a consciência, como disse há pouco, que a igreja será tanto mais enriquecida quantos mais dons tiverem a funcionar. E devemos deixar o Senhor ser Senhor, porque esta coisa, como é que o Senhor pode ser Senhor? O Senhor pode ser Senhor se Ele tiver as mãos desprendidas para poder pegar em quem Ele quer para fazer a obra que Ele pretende. E quando nós atamos as mãos ao Senhor, por assim dizer, entre aspas, que a gente não pode atar as mãos ao Senhor, mas é uma forma de expressão, mas por vezes parece que é o que queremos fazer, atá-lo, não é? E não deixar que Ele faça aquilo que Ele quer fazer, perdemos, só perdemos. As mãos dele são mãos abençoadas. E das mãos dele saem coisas multiplicadas. E como nós sabemos. Bem, não digo mais nada. Vamos terminar com oração. E eu vou pedir ao Tiago para vir aqui orar no instante, só favor. Está bem? Pode ser? Ao Tiago Fonseca. Amado Pai, Senhor, te queremos dar graças por esta noite, por aquilo que ouvimos, Senhor. Queremos agradecer pela sabedoria que deste aos teus servos em expor a tua palavra, Senhor. E te queremos pedir é que, acima de tudo, a tua palavra possa mudar os nossos corações e o nosso viver, Senhor. Que ela possa contribuir para o nosso crescimento espiritual, Senhor, para o nosso conhecimento da tua palavra e o nosso conhecimento de ti, Pai. Que no nosso dia-a-dia possamos fortalecer a nossa comunhão contigo e como acabámos de ouvir com os nossos irmãos, Senhor. Queremos agradecer pelos dons desta igreja, Pai. Queremos pedir é que possamos saber usá-los, Senhor, da melhor maneira, que não desprezemos algum dom, Senhor, e que, acima de tudo, seja tudo para a tua honra e glória, Pai. Amém. Queremos pedir agora que nos leves em bem até aos nossos lares, Senhor, que continues a cuidar de cada um de nós ao longo desta semana. Sabemos que estamos no mundo e no mundo teremos aflições, mas também disseste para termos bom ânimo porque tu venceste o mundo, Pai. E que possamos cada dia ter essa esperança em mente, Pai. Tudo queremos te agradecer, não me quer sobre todo o nome tomado filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Eu peço ao Tiago, ainda de pé, peço aqui ao Tiago para vir orar também, se faz favor. O Tiago vai orar também, o Tiago Silva, e nós vamos orar. E vais orar particularmente, conforme o Senhor te guiar, mas vais orar pelo Joaquim, para que o Senhor também o ajude na vida dele. Senhor, nosso amado Pai, obrigado Senhor, por toda a graça que nos tens dado e pela maneira como tu nos usas e moldas cada coração. Senhor, que possas cuidar, Senhor, do nosso irmão Joaquim, Senhor. Sabes que é difícil, Senhor, estar condicionado, Senhor, ter uma vida onde nós queríamos estar permanentemente mais perto de Ti, Senhor, e permanentemente com os irmãos, mas que as circunstâncias da vida, Senhor, não o permitem. Senhor, opera nesse sentido, Senhor. Tu sabes as dificuldades de cada irmão, Senhor. Sabes as fraquezas de cada um de nós, Senhor. Sacia-o, Senhor, de coração. Faz com que ele, em espírito e em mente, Senhor, ele esteja sempre permanentemente contigo, Senhor. Não o desampares, Senhor. Guarda-o de todo o mal, Senhor. Protege-o, Senhor. Domina, pois, Senhor, cada coração. E que nós, enquanto irmãos, possamos fortalecer essa coisa menos boa que ele tem que passar na vida, Senhor. Que nós possamos ser uma bênção para ele, Senhor, e ajuda-o, Senhor, em todas as dificuldades. Senhor, faz com que ele também seja um bom legado para os seus filhos, Senhor, e que os seus filhos olhem para ele como um pai diferente,
que têm um coração diferente e que é uma bênção para eles. Que eles se interroguem, que eles comecem a procurar saber de onde é que vem essa diferença, a mudança que ele teve quando se converteu a Ti, Senhor. Faz, pois, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Opera nesse sentido, faz com que ele seja uma grande bênção para os seus filhos. Ajuda-o, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Cuida depois do resto da semana e de todos nós, Senhor. Guarda-nos de todo o mal, Senhor. É o que eu te peço em nome do Teu amado Filho Jesus.